A paz do Senhor Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade à nossa matéria Cristologia. Agora nós vamos aprender a respeito dos termos Jesus e Cristo. Tanto no grego quanto no hebraico, né? No grego Jesus e no hebraico Yeshua, os significados são o mesmo, que é Salvador, tá bom? Isso é a palavra Jesus no grego e no hebraico. E nós vamos ver aqui esta palavra Cristo, né? Cristo no grego, tá bom? E nós temos no hebraico Machia, né? Transliterado para Messias. E Machia significa, né? Tanto Machia como Cristo, que é no grego, significa ungido. Olha que benção, né? Então, Salvador ungido, tá bom? A palavra Jesus significa Salvador e a palavra Cristo significa ungido, tá certo? No grego nós temos aqui, né, como que é escrito Christos, e aqui no hebraico Machia, tá bom? Então Jesus, Salvador, Salvador ungido. Continuando, nós vamos falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E tem um texto em Mateus capítulo 16, né, a parte, versículo 13, parte B, o Senhor perguntando: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Isso o Senhor pergunta para os discípulos. E os discípulos respondem. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, né, ou algum dos profetas. Mas o Senhor volta para eles e diz: mas e vocês, quem dizem, né, que eu sou? Então Pedro, ele toma na palavra, ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Então o Senhor Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Então nós percebemos o que, né? O apóstolo Pedro, ele recebe essa revelação da parte de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que maravilha, glórias a Deus. E assim, amados, nós até o dia de hoje, né, nós vemos que para algumas pessoas Jesus Cristo, ele vai ser apenas, né, um grande mestre, né? Para algumas pessoas, Jesus Cristo, ele vai ser o grande revolucionário, né, o maior humanitário e assim por diante. Mas quem é Jesus para você? Então, nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim como o Pai, né, Jesus Cristo, ele também é Deus. Há um só Deus, né, que se manifesta em três pessoas que fazem parte da mesma essência, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amados? Então que nós possamos ter esta fé que vem da parte de Deus, né? Somente Deus, ele pode trazer esta revelação para nós e nós receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos aqui, né, para nosso terceiro tópico, que é a base bíblica. E é interessante, tem um texto aqui, Mateus capítulo 15, versículo 14, que eu separei, que diz assim: deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. E nós percebemos, amados, que certamente, né, é bem assim. Uma pessoa que ele está numa escuridão, que ela está nas trevas, ele for andar, caminhar e querer conduzir outra pessoa, ambos vão cair, né? A pessoa vai tropeçar. Se tiver algum obstáculo, ele não vai enxergar. Então é necessário que haja luz, né? É necessário que a pessoa venha ter uma compreensão de quem realmente é o Senhor Jesus Cristo, de quem é Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a nossa base é a palavra de Deus, tá bom? Então voltando aqui para a nossa revista, nós vamos ver, né, a base da cristologia no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento nós temos o profeta Isaías, que foi um dos profetas que mais profetizou a respeito, né, do Senhor Jesus. E nós vemos aqui Isaías capítulo 9, versículo 7, que ele seria herdeiro do trono de Davi
E como que a palavra de Deus vai se cumprir em Lucas capítulo 1, versículo 32 e o 33. Também o profeta Isaías nos diz que, né, Jesus Cristo ele seria nascido de uma virgem, no qual se cumpriu a palavra de Deus no Novo Testamento, quando, né, nós vamos ver o anjo Gabriel que vai trazer a notícia ali para Maria, e como Maria ela seria, né, ela foi aquela pessoa escolhida por Deus para dar, né, a luz ao verbo que se fez carne, ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a preparação do caminho, né, do Senhor, que vem através de João Batista também, ministério na Galileia. Então são muitas profecias do Antigo Testamento ali que se cumpriram, né, em relação ao Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Como nós vemos em Isaías 50, versículo 6, que diz que ele seria cuspido e esbofeteado, né, e se cumpriu. Nós vamos ver Isaías capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós vamos ver que de fato se cumpriu a palavra de Deus, tá bom? Foi crucificado com malfeitores, sepultado com os ricos. E aqui nós vemos um quadro, né? Esse quadro, se você tem aí na sua revista, tá certo? Você que está acompanhando, se você não tem, você pode pedir ali para o CTPEB, Seminário Teológico Pentecostal do Brasil, tá bom? E adquirir a sua revista, né? Fazer a sua matrícula e vir estudar teologia juntamente conosco. Tem os professores, né, oficial, lá no seminário, lá em Mogi Guaçu, então você pode entrar em contato também, tá bom? Tem um telefone aqui, você pode entrar em contato. Então vamos continuar, tem esse quadro muito importante, olha que trabalho bem feito, né? Nós vemos aqui, né, os versículos, o texto a respeito da profecia, e nós vemos o cumprimento no Novo Testamento, né, que ele seria descendente da mulher, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, ele herdaria o trono de Davi. E aqui nós vamos vendo, né? É muito bonito quando nós vemos que a palavra de Deus, como o próprio Deus diz, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ou seja, elas vão se cumprir. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela tem se cumprido a cada dia, tá bom? E depois nós vemos aqui no Novo Testamento também, né? Nós encontramos uma série de evidências acerca da cristologia, né, aquilo que é concernente ao Senhor Jesus, a sua humanidade, a sua impecabilidade, né, o Cordeiro sem mácula, como João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro ele não poderia ter pecado, né, ele carregaria sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, mas ele mesmo não poderia ter pecado. Ele veio para servir, né, a sua humildade. Nós vemos a sua encarnação, a sua divindade. Tá bom? O seu senhorio. Tá certo, amados? E continuando aqui, nós vemos no 1.4, Jesus Cristo, ele pré-encarnado. Então, Jesus, ele já existia antes da criação. E aqui tem alguns versículos muito importantes que vai, né, nos dizer a respeito do Senhor Jesus, que fala a respeito da divindade do Senhor Jesus. Nós vemos que João, ele falou muito, né, sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tem um versículo que eu gosto muito dele, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e o 17, que diz assim: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas,
né? Então nós vemos aqui o poder do Senhor Jesus Cristo, ele como Deus, sendo Deus, nós vemos que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, tá bom? Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele já existia. Aqui fala sobre a pré-encarnação antes dele vir ao mundo. E o evangelho, né, que João ele escreveu a respeito do Senhor Jesus, fala muito sobre a divindade de Cristo, o qual é muito importante. Aqui nós vemos também um quadro falando a respeito dos propósitos da encarnação de Jesus Cristo. Apesar da palavra encarnação não existir nas Escrituras sagradas, ela é claramente demonstrável. Então nós vemos que, por mais que não exista a palavra encarnação na Bíblia, mas nós vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Assim como nós ele se tornou como um de nós. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou e tomou forma de servo, né? E veio para servir e não ser servido. Ele se humilhou. Amém, amados? Depois vocês podem estar acompanhando os versículos que estão aqui citados também. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, fazendo corpo humano como nosso ou na forma de nossa natureza pecaminosa, para destruir o controle do pecado sobre o ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, para revelar Deus Pai à humanidade de maneira confiável, né? Nós vemos outro propósito aqui, para ser exemplo de vida ao ser humano, para oferecer a Deus um sacrifício eterno, completo e aceitável pelo pecado da humanidade. Conclusão: Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã, relatada através das profecias messiânicas do Antigo Testamento e cumpridas em Jesus Cristo no Novo Testamento. Por isso, as verdades a seu respeito são fundamentais para o cristianismo, lembrando que devemos tomar cuidado ao estudar Jesus, sem adequá-lo às nossas imaginações, estando sempre pautados na Bíblia Sagrada. Amém, amados? Um assunto muito importante. Nós vamos continuar na próxima aula. Que Deus vos abençoe.